Olá a todos, muito bem-vindos ao InfoImagens em Pauta, informativo 570 do STJ. Informativo relativamente curto, porém com julgados um tanto complexos. Então a gente pede a paciência dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, mas tenho certeza que cumpriremos a tarefa de explicar de maneira concisa e bem técnica o que se passou nesse informativo. Estou eu, professor Gabriel Queiroz, na companhia do professor Flávio. Olá a todos, alunos e imagens, professores Gabriel e Paulo. Eu trouxe para essa primeira rodada, Gabriel, o tema do registro no Brasil de diploma de faculdade exterior sobre o procedimento de revalidação, se há um registro automático ou se é necessário proceder-se a alguns atos formais, inclusive a um processo seletivo. O STJ esclareceu de uma vez por todas essa questão. Pois bem. E também na companhia do professor Paulo Moreira, nosso mestre aqui no penal e no processo penal, professor Paulo. Boa noite, pessoal de casa. Esse informativo está excelente aí, tenho certeza que todos vão gostar. Meu primeiro julgado será um de porte ilegal de arma com registro vencido. Pois bem. E eu trago um julgado da segunda sessão, que trata de cláusula mandato em contrato de cartão de crédito, um julgado bem técnico, todos verão, mas bem lógico também. Pois bem, eu passo a palavra ao professor Flávio. Professor Flávio, desde que eu sou juiz, eu iniciei a carreira lá em Recife, eu julgava essa questão de gente que ia fazer curso fora do Brasil, e tinha essa convenção aí da América Latina e do Caribe, o pessoal queria internalizar aqui, digamos assim, o título, sem passar por revalidação. Agora, praticamente 10 anos depois, estou vendo que a solução se desenha no STJ. É verdade, Gabriel. Eu mesmo enfrentei, como juiz de primeiro grau, esse tema, indeferindo a tese dos autores, dos impetrantes. A tese defendida pelo recorrente, nesse recurso especial repetitivo, julgado pela primeira sessão, dizia respeito exatamente a isso, a um processo de registro automático no Brasil do diploma expedido por uma faculdade no exterior por um país que integre essa convenção relativa a países da América Latina e do Caribe. O STJ, então, fixou algumas teses bem interessantes. A primeira delas diz respeito à não revogação dessa própria convenção por um decreto presidencial. Por quê? Esses atos de direito internacional são internalizados para o direito brasileiro com status de lei ordinária. Ainda se aplica aquela velha jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esses atos de direito internacional entram no direito brasileiro com status de lei ordinária, com exceção, depois da emenda 45, que foi a reforma do Judiciário, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, daqueles tratados que versem sobre direitos fundamentais, aprovados por 3/5 das duas casas do Congresso Nacional. Aí esses tratados entram com status de emenda constitucional, mas se nós não tivermos um tratado que versa sobre direito fundamental, ainda vale aquela jurisprudência do STF que diz que esses atos são incorporados ao direito brasileiro com status de lei ordinária, e que é precisamente esse caso. Nós não temos um direito fundamental envolvido, nós temos o tema do registro de um diploma de uma faculdade localizada no exterior para ser registrado no Brasil. Então é um tema comum que é internalizado, portanto, na hierarquia da lei ordinária. E um decreto presidencial não pode, portanto, revogar essa convenção já devidamente internalizada ao direito brasileiro. Ainda assim, porém, o que é que o STJ disse sobre essa convenção? É que a tese do recorrente era extrair de alguns dispositivos da convenção esse registro imediato do diploma. O STJ disse que não há qualquer dispositivo que afirme isso. Há uma norma programática prevista na convenção que busca facilitar o procedimento de revalidação, mas nunca dispensá-lo. Se, portanto, o que existe é apenas uma facilitação do procedimento de revalidação, a revalidação ainda existe e ainda vige, portanto, o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que dá uma autonomia às faculdades brasileiras para estabelecerem o respectivo procedimento, inclusive estabelecendo um processo seletivo. E assim deve ser.
Porque os casos que eu julguei, e eu acredito que a maioria desses casos se referem a diplomas do curso de medicina. Muitos, inclusive, expedidos por faculdades da Bolívia. A medicina é algo extremamente sério. Então, para alguém exercer a medicina no Brasil, é necessário que haja um mínimo de controle formal e de conteúdo para só então autorizar-se esse profissional a exercer a medicina no Brasil. Professor Gabriel, me parece então que o STJ andou corretamente nessa decisão. Eu particularmente também acho que até uma questão de interesse público aí no meio do caminho, né? Então, também de fato, nada a acrescentar. Professor Paulo, tem algum comentário ou quer já comentar o seu de... Não, eu tô louco para comentar o meu aqui. Então é o seguinte, gente. A sexta turma do STJ decidiu um caso em que havia posse de arma com registro vencido. O que é posse de arma? É quando a arma ela está na residência ou no local de trabalho, tá ok? Ainda que a pessoa esteja segurando a arma, com a arma na cintura, se ela está dentro de casa ou no local de trabalho, isso é posse e não porte de arma, né? Porte de arma é quando ela carrega essa arma, transporta essa arma fora da sua residência, local de trabalho, por exemplo, quando está no porta-luva do carro, tudo isso é porte, não posse. Bom, e como vocês sabem, esse registro de armas ele tem que ser renovado a cada 3 anos. Né? Então, na renovação, você tem que fazer uma série de exames de aptidão física, psicológica, enfim. E essa situação aqui é alguém flagrado em casa com o registro vencido. Né? Então, o STJ analisou se isso seria crime ou não. Né? E essa questão aqui, ela está longe de estar pacífica no STJ. Então, a sexta turma, ela cita um precedente da quinta turma que entendeu que não era crime. Mas a sexta turma aqui, pelo voto capitaneado pelo ministro Rogério Schietti, entendeu que sim, entendeu que o crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, de posse ilegal de arma, resta configurado quando o registro está vencido, equiparando essa conduta do registro vencido à ausência de registro. Né? Interessante esse julgado, porque o ministro Rogério Schietti é muito técnico, então ele cita incolumidade pública, ele cita tipicidade conglobante, ele cita adequação social, ele cita lesividade. Bom, o que é incolumidade pública? Ele diz que resta abalado aqui pelo crime. Incolumidade pública são aquelas condições necessárias para a segurança e integridade das pessoas. Né? Então ele entendeu que quando o cidadão deixa de comprovar a aptidão técnica, moral e psicológica para portar o armamento, há risco para incolumidade pública. Daqui a pouco eu vou tecer alguns comentários críticos a respeito da conclusão do ministro. Ele menciona a tipicidade conglobante também, que o alcance proibitivo da norma não pode ser analisado de maneira isolada, mas conglobadamente com toda a ordem normativa, mas ficou bonito, mas não se encaixou ali nos argumentos. Eu não vi muita pertinência, sinceramente. E ele diz que essa conduta não atende à adequação social, então ela é inadequada socialmente. E também entendeu que há aqui lesividade, é um perigo à incolumidade pública idêntico àquele causado por quem possui arma de fogo e munição sem certificado. Então, segundo o olhar do ministro, ter uma arma com registro vencido tem a mesma lesividade que ter uma arma sem registro. Bom, e o ministro mencionou também um julgado da Corte Especial na AP 686, em que a Corte Especial chegou na mesma conclusão. Bom, eu entendo que alguns pontos desse julgado aqui são tanto quanto questionáveis, né? Em verdade, você não pode equiparar uma conduta de ter arma com registro vencido àquela de ter uma arma munição sem registro, gente. Por quê? Porque aquele que tem arma com registro vencido, ele se inscreveu na Polícia Federal, ele foi visto, ele falou que ele quer ter uma arma, ele passou por uma avaliação psicotécnica, ele passou por aptidão física, não é verdade? Então, como que você vai equiparar a conduta desse alguém que nunca teve nenhuma intenção em registrar arma na Polícia Federal? O ministro, ele firmou, né, essa premissa que, sinceramente, comparando as duas condutas, nós logo percebemos que elas não têm a mesma lesividade. Né? Então, vocês imaginam o seguinte, o registro tem um prazo de vencimento na próxima segunda-feira. No domingo,
não tem lesividade nenhuma, nenhum perigo da incolumidade. O cara dá o azar da polícia chegar lá na casa dele logo na segunda-feira de manhã, com prazo já expirado nesse dia, aí ele passa a ser uma conduta extremamente perigosa, lesiva. Então tem algumas particularidades no caso concreto que mostram aí talvez o excesso, né, de rigor, né? Só para dar uma informação, para que os alunos de casa eles possam formular um raciocínio mais crítico, não sei se vocês sabem, mas grande parte dos policiais, depois que eles saem da academia de polícia, eles não passam por nenhum curso de reciclagem, nenhum treinamento, né? E nem por isso eles são considerados aí como um risco para a incolumidade pública, né? Então, vocês imaginam o cidadão, ele tem que passar isso a cada 3 anos. Tem vários críticos do Estatuto dos Armamentos que diz que, na verdade, essa necessidade de passar a cada 3 anos é para arrecadar a taxa de renovação do registro. Não é para ver se ele não ficar louco nesse período de 3 anos ou se ele esqueceu como que usa arma, até porque aqui não é porte, gente. É só um registro para ter uma arma em casa, tá? Então é uma situação que a gente tem que ser um pouco mais tolerante, né? Mas o que é importante mencionar para vocês é que no informativo 572, a Corte Especial reviu o posicionamento anterior e concluiu o seu fato atípico. E é muito importante ter um julgado da Corte Especial, porque são os ministros mais antigos, né, do STJ, então é um julgado que eu não posso dizer que ele vale mais que o julgado de turma, mas é um paradigma aí, realmente a ser seguido. E nesse julgado do informativo 572, os ministros falam o seguinte, que não há dolo, né, do agente que procede ao registro e depois expirado o prazo é apanhado com arma nessa circunstância. Os ministros entenderam que é uma irregularidade administrativa, seria desproporcional criminalizar essa conduta. Eles utilizam um termo que eu gostei bastante, que eles falam que seria uma banalização da criminalização da conduta, né? Então, o panorama hoje, em resumo, é esse. Temos aí um precedente da quinta antigo que entendeu que é o fato atípico, tem esse precedente que nós comentamos no informativo 570 da sexta turma, falando que é típico. Esse posicionamento da sexta turma faz remissão a um julgado da Corte Especial que também entendeu que é típico, mas o precedente mais novo, que foi outro da Corte Especial, que entendeu que o fato é atípico. Tá ok, gente? Então são essas aí as considerações sobre esse crime, com certeza uma matéria excelente para ser cobrada em prova. Até mesmo porque o candidato tem que demonstrar aí um conhecimento da sucessão de julgados muito rápidos, né, assim, um seguido do outro. Exatamente, Gabriel. Pois é, perfeito. Ponderações aí absolutamente convenientes e oportunas. Bom, eu passo ao meu julgado aqui, que é um julgado da segunda sessão. Ele é um pouco, diria até chato de comentar, porque eu tenho que estabelecer algumas premissas para que a conclusão seja inteligível. O que se discute aqui? Primeiro, a gente tem que saber que no contrato de cartão de crédito, quando o consumidor ele assina, ele assina. Basicamente, hoje você pode dividir 2 tipos de cartão de crédito. Tem esse cartão de crédito mais comum, que é emitido por essas bandeiras famosíssimas, que seriam cartões de crédito emitidos por administradoras e instituições financeiras. E tem esses cartões que são de lojas de departamento de supermercado, que são chamados de cartões emitidos por administradoras private label. O que quer dizer isso? É como se fosse de uma marca privada, mais limitada, e não operariam essas administradoras como instituição financeira. Isso é importante porque a gente vai passar um próximo ponto sobre as cláusulas mandato e ficará claro por que tem essa dicotomia. Pois bem, então nós temos cartão de administradora financeira e cartão dessa administradora chamada private label. O que acontece? Quando você assina um cartão de crédito, você, via de regra no contrato de adesão, você tem 3 cláusulas mandato. É o que o STJ abordou. A primeira é bastante comum e acontece em todos os contratos de cartão de crédito, seja com a administradora financeira ou não. O que é isso? Você assina consumidor
o contrato de cartão de crédito, quando você passa o cartão, a administradora, ela assume o pagamento daquela sua dívida, daquele seu débito, com o comerciante. Então, ou seja, ele passa a ser ali o seu mandatário em relação ao comerciante. Ele paga aquele valor para o comerciante e você passa a ter um débito para com a própria administradora. Nós temos a segunda cláusula mandato. O que é essa cláusula mandato? E ela é específica para o contrato de administradora private label. O que é isso? Quando você assina esse contrato com a loja de departamento, essa loja não opera como instituição financeira. Então, ela não gere recurso próprio ou de terceiro para poder fazer empréstimo. Você a autoriza a buscar no mercado o recurso que faça frente ao seu débito, caso você não tenha condições de pagar, por exemplo, naqueles parcelamentos, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Ela age como intermediária. Ela busca no mercado financeiro o valor para poder saldar o seu débito. Com base nisso, você pode pagar parcelado, enfim, você tem evidentemente um financiamento, só que ele não é feito diretamente com a administradora private label. Ele é feito, na verdade, a administradora faz em seu nome com uma instituição financeira. E tem uma terceira cláusula mandato, que é aqui do caso que foi julgada, que autoriza a administradora de cartão de crédito a emitir um título cambial ou qualquer título de crédito em seu nome. Ou seja, vamos supor, você lá tem uma dívida com a administradora de cartão, ela tem autorização pelo cartão de crédito para emitir uma letra de câmbio, sei lá, uma duplicata. Duplicata não que é um título causal, talvez seja mais complicado nessa situação, mas uma letra de câmbio, sei lá, qualquer título de crédito em seu nome, como se você fosse o devedor. Pois bem, o STJ ele deixou claro que ele só estava julgando essa terceira hipótese, que é a emissão de título de crédito. Por quê? A segunda hipótese, que é aquela de buscar recurso no mercado financeiro, o STJ tem jurisprudência tranquila e pacífica no sentido de que essa cláusula é legítima e não é abusiva. Por que ela não é abusiva? Porque como essas administradoras private label, elas não operam como banco, se elas têm uma dívida em aberto, elas podem buscar no mercado financeiro uma maneira de financiar esse débito em seu nome, e mais, existem algumas vantagens para o consumidor, porque o consumidor não tem que correr atrás disso, e ele pode até ter um parcelamento. Então, não se enxerga aí aquela cláusula puramente potestativa, porque há um benefício para o consumidor de qualquer maneira, e se estimula a negociação, estimula o comércio e tudo mais. Então, o STJ deixou claro que o julgado só se tratava da emissão do título cambial. O STJ, nesse julgado, ele deixou claro que tem uma súmula antiga, a súmula 60, que já dizia o seguinte: é nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante no exclusivo interesse deste. Essa súmula ela vem sendo aplicada há muito tempo. Nesse contrato bancário, antigamente, o banco pegava essa autorização e emitia ali uma nota promissória no nome do devedor e já tinha um título executivo automático, até em contrato, por exemplo, de conta corrente. Nunca se excepcionou a aplicação dessa súmula para nenhum tipo de contrato, nem para contrato de cartão de crédito. E o que aconteceu? O STJ vinha aplicando essa súmula sem problema nenhum. Chegou num dado momento, no RESP 899.358, a segunda seção decidiu por equívoco que não se aplicava a súmula 60 para contato de cartão de crédito. Mas eles aplicaram esse entendimento errado. Por quê? Porque os precedentes que eles utilizaram nesse julgamento diziam respeito àquela cláusula que autoriza as administradoras de contrato private label a pegar dinheiro no mercado. Os precedentes não tratavam de título de crédito. A partir daí vieram vários julgados também equivocados, aplicando esse entendimento para o cartão de crédito de que seria legítima essa cláusula, essa emissão de título cambial, de título de crédito para o usuário de cartão de crédito. Até que chegamos nesse julgado que é importantíssimo por isso. Ele botou os pingos nos is. O que ele falou? Olha, os julgados que aconteceram a partir do RESP 899.358, eles são equivocados, porque aquele julgado, ele mal aplicou a súmula. Ele afastou a súmula quando não era para ter afastado, porque os precedentes que ele utilizou para afastar a súmula não tratavam de emissão de título de crédito, tratava de
buscar dinheiro no mercado para poder fazer face a esses débitos. E essa cláusula sempre foi tida como naturalmente legítima. Com base nisso, falou, o STJ tem que arrumar a jurisprudência que está desarrumada e passou a dizer por que tem que ser reafirmada a jurisprudência, que diz que a cláusula que autoriza a emissão do título de crédito é abusiva. E é abusiva pelo seguinte sentido, ela bota o consumidor numa posição de extrema vulnerabilidade, porque o sujeito, numa operação que não tem, muitas vezes, liquidez e certeza, ele não tem direito de discutir isso, ele é basicamente numa ação ordinária. O credor, que pode pegar esse título e pode inserir para terceiros, o devedor ele pode ser obrigado a ter que, perante terceiro, não poder discutir basicamente nada, porque, basicamente não, só as questões relativas ao próprio título de crédito, porque o título circulou. Então, isso enfraquece demais a defesa do consumidor e o põe numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, com base nisso, o STJ reafirmou a súmula 60, disse que ela se aplica a contrato de cartão de crédito, e disse que essas emissões de título de crédito vinculado a contratos bancários, elas são, entre aspas, leoninas, porque o consumidor ele fica extremamente vulnerável, digamos assim, com sua defesa bastante limitada, especialmente porque, pelas características da autonomia, da cartularidade, aqueles princípios do título de crédito, do direito empresarial, ele fica com sua defesa limitada e pode ter um prejuízo. No caso desses títulos cambiais, pior ainda, porque, via de regra, um título desse cambial, ele teria que, o cartão de crédito, o banco teria que justificar a necessidade de pegar dinheiro no mercado exterior, por exemplo. E o consumidor ele não tem nem direito de discutir isso se a cártula rodar, se ela for transmitida, porque ele não vai nem saber se esse dinheiro foi pego no exterior ou não foi. Então, com base nisso, o STJ reafirmou a súmula 60 e concluiu que esse tipo de cláusula é abusiva, ao meu ver, muito corretamente. Espero ter sido claro, muito detalhe para ser explicado, eu peço que o aluno dê uma lida no nosso material escrito e no informativo, obviamente, para poder consolidar o conhecimento. Basicamente é isso, professores. Muito bem, Gabriel, era exatamente o que eu ia dizer. Muitas vezes as explicações aqui fornecidas oralmente devem ser complementadas com o nosso material escrito. Exatamente isso. Ok, exato. Professor Paulo, alguma observação? Não, nada a acrescentar aí. Deixo esses títulos de crédito aí com vocês. Eu gosto dos criminosos aí. Gosta de prender gente, né? Às vezes soltar também, eu tô ficando mole agora, vai ficando velho, você vai ficando meio com o coração mole aí. Tá certo. Então é isso, estamos encerrando aqui a primeira rodada do Imagens em Pausa Informativo 570. Fica conosco na rodada seguinte. Até logo.